alegria estar com você nesse instante para lhe trazer um pouco do recado divino ao seu coração. Gostaria que, se você tem uma Bíblia, possa abrir comigo no livro de João, capítulo 3, verso 16. Um texto profunda e ricamente conhecido por toda a sociedade do mundo inteiro. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de tematizar neste instante dizendo que esta é a geografia do amor de Deus. Quando nós vivemos num mundo de conflito, de paixões, de insensatez, é bem possível que não acreditemos mais nas melhores coisas. E amor, este elemento extremamente singular, bem parece até que está sendo descartado dentro da sua originalidade. O amor, de fato, é comentado nas esquinas, é comentado entre rodas de amigos, é vivencial e experimental. No entanto, a gente sabe que ele passou a ser, de fato, um elemento de profundo exame, de uma consistência, às vezes, não muito real, dado o fato de nós estarmos vivendo num mundo em que o abandono à realidade das paixões claras e vivenciais está cada vez mais sendo conflitante e bem nos parece ser algo em que a cada instante muda de ideia, muda de opinião e também da sua realidade. Mas quando nós tratamos de amor de Deus, nós temos aqui uma diferença muito grande, porque não estamos falando de alguém que se limita às circunstâncias e aos momentos. Estamos falando de alguém que é eterno, de alguém que a sua abrangência não se poderia absolutamente assemelhar a nós humanos, que amamos circunstancialmente, que de uma maneira ou de outra somos preferenciais. Bem parece até que a aparência entra no caso do amor como sendo uma proposta maior. E às vezes, depois de uma vivência de longo tempo, há aqueles até que desistem e com frieza dizem para o seu cônjuge ou para o seu parceiro: eu não amo mais você, ou então eu já estou gostando de outra pessoa, e assim por diante. Senhores e irmãos em Jesus, quando nós nos referimos a Deus, logo nós entendemos que o texto que diz que Deus amou o mundo está falando de uma geografia inimaginável. Se você pensar no mundo, além exatamente do mundo terra, você terá praticamente o infinito para globalizar a palavra amor e para fazer com que ela tenha uma extensão maior naquilo que é o nosso alcance e nossa linha de ordem cultural. O amor de Deus não é de maneira nenhuma algo que cheguemos a pensar de ser uma obsessão. O amor de Deus é algo concreto. Quando nós falamos de obsessão, falamos daquele elemento da imaginação que se perde, do tributo que se coloca à disposição do amor ser um sentimento real. Quando falamos de obsessão, estamos falando destes elementos que às vezes nos levam a comportamentos completamente diferentes dependendo do momento. Por que então estamos vivenciando esta ação de uma prerrogativa que muitas vezes confunde, quando na realidade o amor é algo extremamente especial? E por quê? E quando era obsessão? É quando ele não tem sensatez, é quando as suas atitudes em termos de comportamento geram perdas irreparáveis e às vezes até levam pessoas a mudarem completamente das suas atitudes. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. Deus amou o mundo. Imagine se você se encontrasse fora do mundo, você estaria fora do amor de Deus. Mas você está no mundo. Você é uma pessoa que classicamente poderia pensar: que alegria,
eu estar vivendo na dependência ou estar enquadrado nesta realidade da geografia do amor de Deus. E como era então que Deus emprega este amor? De maneira sensata, olhando primeiramente a necessidade daquele que precisa ser amado. E a pergunta é esta: quem precisa ser amado? Todos os homens. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Isto é uma linguagem universal. Ninguém está fora do amor de Deus, mesmo não olhando isto com simpatia, ou mesmo não valorizando, ou mesmo rejeitando, ou de alguma maneira olhando para a expressão do amor de Deus e fazendo descaso desta. É claro que o amor de Deus não se limita absolutamente a qualquer reciprocidade. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus nos ama porque nós necessitamos. Deus nos ama porque vê a nossa carência. Mas a principal razão que Deus nos ama é porque o pecado tem exatamente a prerrogativa de nos condenar. E o amor de Deus tem a prerrogativa de nos perdoar e trazer para perto dele, fazer com que reconheçamos que nele há uma comunhão, há uma vida preciosa, há algo extraordinário e, por cima de tudo, há um perdão inimaginável. Note bem que o amor de Deus faz diferença. Isto porque Deus ama todas as horas. Deus ama em todas as circunstâncias. Deus não ama simplesmente pela aparência. Ele não ama porque alguém escolheu de fato o amar. A Bíblia diz que Deus nos ama primeiro, antes que nós dediquemos qualquer apreço a Ele. A verdade é que o amor de Deus não é uma obsessão. Mas eu diria para você que o amor de Deus não se conforma com a distância. O que fez Deus? Mandou seu Filho amado lá dos céus para habitar entre nós. A Bíblia diz que Ele habitou entre nós, fazendo-se carne, tornando-se um como nós, a fim de que entendêssemos que o seu amor profundo, glorioso, não se conformou absolutamente com a distância. Sabe o que é que eu estou lhe dizendo, querido? Eu estou dizendo que Deus é aproximado. Deus não tem distância de nós. Deus não se vai. Deus não se esconde. Deus não se projeta absolutamente nos quilômetros para simplesmente fazer com que Ele, Deus, seja uma lembrança. Mas Ele está perto, cada dia conosco, provando de fato o seu grande amor, a realidade da sua paixão por nós, da maneira como Ele quer que sejamos redimidos e não nos percamos nos nossos pecados e delitos. Portanto, a Bíblia diz-nos que o amor de Deus não é uma obsessão, nem tampouco Ele se conforma com a distância. Mas eu diria ainda mais que o amor de Deus é um elemento tão real, tão glorioso, que ele de fato se transforma naquilo que nós pensamos. Elemento palpável. Você pode falar de amor, mas é simplesmente uma singularidade. Você pode dedicar amor, mas isto é simplesmente um sentimento. Quando tratamos do amor de Deus, ele se materializa. Ele se torna algo palpável. O que fez Jesus? Veio para estar entre nós. Ele não era uma imaginação. Ele não era apenas um comentário. Ele não era uma história qualquer. Mas ele era uma realidade que os homens podiam apalpar. Lembra da mulher do fluxo de sangue que disse: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada? Isto quer dizer que ali estava a redenção da vida daquela mulher com uma necessidade tremenda. E Jesus está ali com o amor de Deus, sendo tocado por aquela mulher. E ele mesmo, Jesus diz: alguém me tocou porque senti que de mim saiu virtude.
Quando nós escolhemos viver debaixo do amor de Deus, estamos blindados, estamos protegidos. A sua misericórdia nos cobre. E este amor, que é real, começa então a funcionar no nosso coração de maneira misericordiosa. Quando nós aprendemos de fato que o amor de Deus funciona assim, é tão maravilhoso entender que ser aberto ao coração de Deus, nós estamos dizendo para Deus que estamos entendendo a sua dedicação, a sua oferta, a maneira gloriosa em que Ele está estendendo a sua preciosa mão sobre nós. Por último, eu lhes diria que o amor de Deus, que também se materializa, é este amor que não encontra absolutamente abismos no infinito para fazer com que cheguemos na eternidade. Explicando isto para você, o infinito é o elemento limitado, assim como o cosmos e tantos outros elementos científicos, mas a eternidade não é limitada. A eternidade já está dizendo, é eternidade. E o amor de Deus passa então a ser incrustado no coração humano como elemento para a eternidade. Você depende de Deus, você vive com Deus, estará com Ele, Ele perdoa os seus pecados e lhe leva a viver eternamente com Ele. Gostaria de um presente maior do que este? Gostaria de uma evidência maior do que esta, em Deus ter amado o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Digo-vos que há apenas uma atitude para que você possa viver este amor. O texto está dizendo, para que todos aqueles que nele creem. A grande verdade aqui é simplesmente um passo em que transforma uma ideologia, uma cultura em sensatez. Você crer e automaticamente o amor de Deus incorpora-se na tua alma para redimi-la, para salvá-la. A você que é um cristão, renda graças a Deus, meu irmão, minha irmã, pelo fato de que o amor de Deus funciona agora no teu coração dentro de determinadas linhas do acompanhamento de Deus. Lembra do Salmo de número 23, quando diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará? É este amor profundo, cuidado, dedicado e também recebido que passa a funcionar simultaneamente. Eu desejo, portanto, que você viva o amor de Deus e que sua preciosa graça inunde o seu coração. Se você não é evangélico, aceite o amor de Deus em sua vida, misericordiosamente. E se você já é um cristão evangélico, é isso que eu estou dizendo, aceite o amor de Deus no cuidado diário. Ele é o pastor de sua vida. É Ele quem cuida, é Ele quem está do teu lado, é Ele quem guarda, é Ele quem providencia, é Ele quem acalenta a tua alma, é Ele quem sacode as coisas más para longe de você, lembrando tão somente que Ele faz isto pelo seu grande e precioso amor. Deus te abençoe, Deus te guarde, que sua graça e misericórdia possa estar aí no teu coração, funcionando plenamente. E não esqueça que esta é a geografia do amor de Deus. Deus te abençoe.